Alô, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia! Você que está acompanhando o canal do Cereto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe a sua inscrição, faça o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe as informações. Flamengo, Atlético e Palmeiras, os três melhores do Brasil, indiscutivelmente, inquestionavelmente. E os outros clubes do Brasil não chegam nem perto desses três citados. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético. A ordem dos três você escolhe, né? Quem é o melhor dos três. Mas são os melhores jogadores, tem o melhor elenco, né? Os três times têm o melhor elenco, os melhores times, os melhores técnicos, são os times com mais dinheiro, né? São os clubes com mais estrutura, que investem mais dinheiro e que não por acaso estão no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, disputando o título brasileiro. O título brasileiro e o título da Libertadores, com certeza um dos três será o campeão. O título vai sair dessa turma aí dos três. Na Copa do Brasil, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil. Foi campeão no ano passado e esse ano não está disputando. Mas o Flamengo e o Atlético Mineiro também estão disputando a Copa do Brasil, além da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mas os três times, Flamengo, Galo e também o Palmeiras, são os favoritíssimos para a conquista do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O Flamengo com o seu quadrado fantástico, ou quinteto fantástico, se você colocar o Diego, Bruno Henrique, Arrascaeta, também o Everton Ribeiro e o Gabigol. Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É um quinteto absolutamente fantástico que faz a diferença e costuma botar o adversário na roda quando não tá de salto alto, né? No final de semana o Flamengo estava de salto alto, caiu do salto, entrou rebolando contra o time do Internacional e apanhou de 4, né? No Maracanã. Fora o baile. Mas aí o Renato chamou a turma no cantão e o Mengão voltou, o Malvadão voltou, o campeão voltou, o Flamengo atropelou o Olímpia e está praticamente classificado à próxima fase da Libertadores. O Galo também tem o seu time com Nátio Fernandes, Hulk, o Vargas, que agora tá fininho. Quem diria, hein? O Vargas também tá jogando muita bola, tem sido muito importante. Vai ter o Diego Costa. Você imagina um ataque com o Diego Costa, com o Hulk, com o Nátio Fernandes, com o Vargas, com o Keno, Savarino, além do Arana, que tá jogando muita bola ao lateral esquerdo, o Mariano tá jogando muita bola ao lateral direito, o Everson, o goleiro, que eu acho que é um goleiraço. Aliás, o Galo tem a defesa menos vazada do campeonato, da Libertadores, a menos vazada da Libertadores, apenas 3 gols sofridos. E o Cuca fazendo mais uma vez um excelente trabalho. Ao contrário de 2013, quando era o Galo doido, o time que foi campeão da Libertadores, dessa vez o Atlético Mineiro é um time mais equilibrado, é um time que presta um pouco mais atenção, é mais sólido na defesa. A defesa está muito bem montada, com o Mariano, com o Alonso, com o Nathan Silva e com o Guilherme Arana, que dos 4 é o jogador mais ofensivo, mas sempre tem a cobertura do Alan, que é o motorzinho ali do meio de campo, é o jogador que carrega o piano, e o Everson, que faz defesas sempre muito impressionantes, embora de vez em quando seja cornetado pela torcida do Galo, mas é um goleiro espetacular. E os 3 melhores técnicos dos 3 times, né? O Cuca, que é um técnico excepcional, o Renato Gaúcho nem se fala, né? Os 2 treinadores não precisam provar mais nada, e o Abel Ferreira. O meu amigo Wagner Bastos, alô Wagner Bastos, meu amigo querido lá de Campinas, me ligou para falar o seguinte: olha, o Abel Ferreira, cornetou o Abel Ferreira, e tem muito palmeirense que tá cornetando o Abel Ferreira, dizendo o seguinte: o time do Palmeiras pode jogar mais do que vem jogando, porque tem jogadores para jogar mais do que vem jogando. O Palmeiras está jogando um futebol feio, e está jogando futebol feio mesmo, mas é um futebol que conquista resultados. O Abel Ferreira foi campeão da Copa do Brasil ano passado, o Abel Ferreira foi campeão da Libertadores o ano passado, mas será que esse ano vai conseguir conquistar títulos novamente pelo futebol que vem apresentando? E outra coisa, segundo o Wagner Bastos, que é meu querido amigo lá de Campinas, e especialista nas coisas do Palmeiras, o Palmeiras está sem esquema tático,
não tem esquema tático. O Palmeiras troca toda hora de esquema tático, inclusive. Uma hora joga com 3 zagueiros, outra hora joga com 4 zagueiros. O que pode também, por outro lado, ser um repertório tático, né? Pode ser enxergado como um repertório tático do Abel Ferreira. Mas o treinador português, ele não repete time nenhuma vez. Toda hora ele muda o time, né? O torcedor do Palmeiras não sabe qual é a escalação do Palmeiras, porque toda hora ele muda a equipe. Então, são as cornetas do torcedor palmeirense, que é muito corneta, a turma do amendoim. Mas é um elenco também fantástico, é um time também muito bom, né? O Dudu é o cara desse time. Aí tem o Dudu, tem o Rafael Veiga, tem o Gustavo Scarpa, que não tem explicação por que ele ficou no banco de reservas no último jogo contra o São Paulo, por que o Abel Ferreira não botou o Gustavo Scarpa para jogar. Tem o Luiz Adriano, tem o Rony, sem contar o Daverson. Tem muita gente boa ali que o Palmeiras pode escalar. De fato, o Palmeiras pode jogar mais do que vem jogando. Além do Everton, goleiro, né? Que é um goleiro espetacular. O Wagner Bastos está dizendo o seguinte: no Palmeiras é o Everton e mais 10. Mas o Dudu também joga muita bola, o grande ídolo do time do Palmeiras. Quem é o melhor jogador do Brasil? Dudu? É Gabigol? É Hulk? Quem é o melhor jogador do Brasil? Tem muitos jogadores ali que podem ser escolhidos. É Bruno Henrique, do Flamengo. Muitos jogadores que podem ser escolhidos como os melhores jogadores do Brasil. E os melhores jogadores do Brasil estão nas melhores equipes do Brasil. No Flamengo, no Palmeiras e no Galão da Massa. Olha só, e por falar em melhores times do Brasil, melhores times do mundo, times dos sonhos, o Paris Saint-Germain montou o time dos sonhos com a contratação do Messi, né? E não foi só a contratação do Messi, o Paris Saint-Germain contratou o Donnarumma, né? O Donnarumma, goleiro italiano, que estava no Milan da Itália, foi escolhido o melhor jogador da Eurocopa, um goleiraço, um garoto ainda, um goleiro jovem, e foi uma belíssima contratação do Paris Saint-Germain. O Sérgio Ramos, super campeão pelo Real Madrid, zagueiro, capitão, imagina uma zaga com Sérgio Ramos e Marquinhos, que é a zaga que vai acontecer. Sérgio Ramos e Marquinhos é a zaga que provavelmente será escalada no Paris Saint-Germain. O Hakimi, lateral direito, que estava na Inter de Milão, passou pelo Real Madrid, pelo Borussia Dortmund, marroquino, né, e espanhol, o marroquino naturalizado espanhol, Hakimi. O Wijnaldum, o holandês Wijnaldum, que estava no Liverpool, sem contar os outros jogadores que já estavam no Paris Saint-Germain, o Mbappé, o Neymar, o Di Maria, o Paredes, o Icardi, o Marquinhos, como eu disse. O Paris Saint-Germain, com a contratação do Messi, passa a ser o segundo time mais valioso do mundo. Segundo time mais valioso do mundo, os valores estimados do time do Paris Saint-Germain de 61 bilhões de reais. 61 bilhões de reais. Algo em torno de 993 milhões de euros. É muito dinheiro, hein? Só que é o segundo time mais valioso do mundo. Porque o time mais valioso do mundo é o Manchester City, do Pepe Guardiola. Algo em torno de 106 bilhões de euros. 1,6 bilhões de euros. 6,5 bilhões de reais. Então, o Manchester City tem o valor de 1,6 bilhões de euros, somando o valor de todos os jogadores. O De Bruyne, por exemplo, é o jogador mais caro do Manchester City, 613 milhões de euros, o De Bruyne. E o segundo time mais valioso do mundo é o do Paris Saint-Germain, com 993 milhões de euros. O Mbappé, com 160 milhões de euros, é o jogador mais caro. O Mbappé, que pode, pelo menos se fala, o Mbappé ainda não renovou o contrato com o Paris Saint-Germain e ele pode jogar no Real Madrid, pode ser contratado pelo Real Madrid da Espanha. Então, Paris Saint-Germain e Manchester City, não por acaso são os times mais valiosos, porque quem bota dinheiro lá no time francês e no time e também no time da Inglaterra, no Manchester City e no Paris Saint-Germain, são os petrodólares, né? O governo do Catar, o governo dos Emirados Árabes, o dinheiro do petróleo é quem bota o dinheiro nessas duas equipes, e não por acaso, então, essas duas equipes são as equipes mais valiosas. Atenção para a informação, o ranking da FIFA foi atualizado,
se é que serve para alguma coisa esse ranking da FIFA. A Bélgica está na primeira colocação do ranking da FIFA com 1.822 pontos, a seleção da Bélgica. O Brasil está em segundo, a seleção brasileira, com 1.798 pontos. Depois vem a França, a Inglaterra, a Itália, a Argentina, a Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. O ranking da FIFA, que é sempre atualizado, todo mês ele é atualizado em cima dos jogos das eliminatórias, da Copa do Mundo, em cima dos jogos da Euro, jogos da Copa América, enfim, esse ranking é atualizado. E acontece o seguinte, eu acho que o Brasil não o Brasil pode aparecer aqui no ranking da FIFA como o segundo colocado entre as seleções, mas a Bélgica como primeira colocada entre as seleções. Mas a Itália é melhor do que o Brasil, a França é melhor do que o Brasil, a Bélgica é melhor do que o Brasil, a Itália, como eu disse, tem uma seleção melhor do que o Brasil. Então, Bélgica, França, Inglaterra tem um time melhor do que o Brasil, a Argentina tem um time... A Argentina foi campeã da Copa América, não tem um time melhor do que o Brasil? A Espanha tem um time melhor do que o Brasil, e acho até que Portugal do Cristiano Ronaldo tem um time melhor do que o Brasil. Então, na minha avaliação, França, Bélgica, Inglaterra, Itália, Argentina, Espanha e Portugal hoje são seleções melhores do que a seleção brasileira. Se fosse jogar uma Copa do Mundo, a seleção brasileira ficaria atrás dessas seleções. Pelo ranking, o Brasil estaria na frente, na minha avaliação, de México e Estados Unidos apenas. O Brasil hoje tem uma seleção melhor do que México e do que os Estados Unidos. Mas no ranking da FIFA, que não serve absolutamente para nada, talvez sirva e certamente servirá para o sorteio de cabeças de chave à época da Copa do Mundo do Catar. O Brasil será um dos cabeças de chave e também por ser pentacampeão do mundo. A Bélgica, embora não tenha conquistado nenhum título mundial, ela aparece aqui pelo ranking da FIFA como a primeira colocada, a Bélgica que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. A França, que foi campeã do mundo, tá atrás da seleção brasileira no ranking da FIFA, ou seja, não tem cabimento isso. A Inglaterra está atrás da seleção brasileira. A Inglaterra, para mim, tem um time melhor do que o Brasil. A Itália acabou de ser campeã da Euro, né, tem um time melhor do que o Brasil. A Argentina também é melhor do que o Brasil. A Espanha também é melhor do que o Brasil. E Portugal do Cristiano Ronaldo, para mim, também é melhor do que o Brasil. Mas enfim, é o ranking da FIFA. Gostaram? É o canal do Cereto. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição. É muito importante que você faça a sua inscrição e para você receber com exclusividade o material sempre que eu atualizar aqui os vídeos no canal do Cereto e espalhe a notícia para os seus amigos. Eu volto a qualquer momento ou nunca mais em edição extraordinária. Tchau!